Bom dia. Bom dia. Vamos dançar um pouquinho, hein? Mas que música maravilhosa. Nós cantamos essa música lá no Brasil também, e na igreja do João Manuel, e nós cantamos muitas vezes esta música. E o grupo de louvor lá é maravilhoso. Então, eu estava olhando e pensando na igreja do João Manuel Freitas, nosso grande amigo, e ele vai reunir hoje à noite lá, porque eles têm culto da noite. O brasileiro que mora lá é noturno. Agora vocês são diurnos. E hoje nós queremos fazer alguma coisa um pouco diferente. E dá para me entender o meu português? Muito bem. Senão, eu vou falar em inglês. Som, dois. Ou castelhano. E, pastor... Alô? Pastor Cairo. Pastor Cairo me deu um tema para tratar hoje. E ele me deu este título aqui. A vida de dependência de Deus dos missionários. Puxa, que coisa. Amém. Então, falamos entre nós e nós decidimos de fazer algumas coisas para explicar o que é o missionário, como que o missionário é chamado, como que ele prepara, e a família do missionário, como que eles tratam. Mas interessante que a maioria de vocês já são missionários, saíram do seu país e chegaram aqui para ser missionários. Já passou então, a mesma coisa. Nada seria novo para vocês. Exato. Mas é importante saber que todos os missionários passam pela mesma coisa. A mesma coisa. Então, vamos ler um trecho da palavra. Amém. Em Mateus, capítulo 6. E depois nós vamos começar a compartilhar. E, no fim, eu vou dar uma mensagem curtinho. Ou talvez maior, mas curtinho. As preocupações da vida. Olha, portanto, eu lhe digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Nem semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupem com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em tudo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que todos precisam delas. Busquem, precisam delas. Vocês precisam delas. Sim, exato. Pode continuar. Obrigado. Obrigado, ajudante. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, esta é uma trecho da palavra importante para aquele que quer servir ao Senhor e andar junto com Ele. Ele é nosso providenciador. Eu não posso fazer nada, mas Deus pode fazer tudo. E através dele, eu posso tudo. Pela honra e glória dele, de Deus. A dependência em Deus para esclarecer a chamada de cada um.
Patrícia, compartilhe algumas coisas aqui. Sobre o meu chamado missionário. E quando eu tinha 5 anos de idade, eu conheci o Senhor num escola dominical de férias de crianças. Então, naquela época, naquela história que foi compartilhado aquele dia, foi a história de um missionário. E eu lembro até hoje cada detalhe dessa história. Mas naquele momento, quando eu fiquei salva, foi a minha primeira chamada até o campo missionário. Com 13 anos de idade, o Senhor renovou esse chamado. Uma noite eu estava assistindo um filme feito por Quadrangular sobre a América do Sul. Eu não sabia nada da América do Sul, menos era sul daqui. Então, mas naquela noite, sem perceber, até muitos anos depois, eu estava assistindo as tendas sendo levantado por Harold Williams lá no Brasil. E foi aquela noite que o Senhor renovou o meu chamado. Sem eu perceber, eu estava assistindo a um avivamento lá no Brasil, quando Deus me chamou. E anos depois, com 31 anos, de novo foi reativado esse chamado. Mas nessa época tínhamos 3 filhos e eu estava esperando o quarto. E Deus falou, agora é o momento. E eu falei, agora é o momento, Senhor, de ir embora e vamos para o campo missionário. E ele falou, agora é o momento. Então, nasceu Denise em Costa Rica e quase 2 anos, 3 anos depois, saímos de Porto Rico, depois Costa Rica, Porto Rico e, ultimamente, o Brasil. Chegamos. 82. Parabéns por ser uma missionária. Sim. É Uma importante história. ouvir o chamado de Deus. Amém. Mas não só ouvir. Temos que obedecer. Amém. São coisas diferentes. Eu recebi uma chamada para ser um missionário em 1978. E no ano 79, nós fomos junto com a família para Costa Rica. E aprendemos espanhol, porque era a pretensão de nosso departamento de missões em Califórnia de nos enviar para a Colômbia. E estudamos, falávamos muito bem, quase perfeitamente, mas nossos filhos aprenderam mais rápido. Sim, Eles sempre aprendem mais rápido, né? E se eu tivesse um problema com palavra, o Daniel me corrigiu. Assentado na frente. E a igreja respondeu, ele está correto, ele está correto. Ô Daniel, vem cá para pregar. É melhor do que eu. Então, fomos lá e eu aceitei Jesus no ano 1964. Então, 14 anos depois, foi cumprido este chamado na minha vida. Foi no ano 1966, quando Deus me chamou para o campo missionário. Eu estava me preparando no Instituto Bíblico, Life Bible College, e num campamento de verão, eu fui lá nesse acampamento para participar, e Deus me chamou pela voz de um missionário muito humilde, muito gentil, e ele deu um apelo. Aqueles que sentem desejo de seguir o Senhor como missionário, vem para frente. Eu corri para frente. Eu fiquei de joelhos e depois prostrado diante de Deus, ouvindo a voz dele. E uns 12 anos depois, foi realizado em nossa vida de ser missionários. Então, Deus sempre tem um plano para cada um de nós. E tem uns pontos principais. Por exemplo, a Ida. É a minha vez. É sua vez. Ambos têm que ter um chamado do Senhor, uma chamada do Senhor. Então, vocês, se for um casal,
se for solteiro, então vocês só precisam ter o chamado, mas um casal precisa os dois ter um chamado do Senhor. E também precisa confiar em Deus quando sair para alojamento. Onde você vai morar? E para onde vai? Quantos filhos tem? Não deve deixar os filhos por trás, não. Deve levar a esposa e toda a família. Porque toda a família é chamada, neste caso. Então, Deus tem um grande plano. Chegando em Costa Rica, foi reservado para nós uma casa velha. E quando você entrou naquela casa, aquele chão baixou. Desceu mesmo. Desceu. E também era um grupo de nicaragüenses né, que moravam lá. Fugindo da guerra lá em Nicarágua, então. dos sandinistas. E eles ocupavam aquela casa antes de nós. E eles aceitaram outros refúgios também. Um grupo de 30 pessoas naquela casinha muito, muito pequena. E eles derrabaram com tudo. Quando eles saíram, eles levaram tudo. Tudo da cozinha, geladeira, fogão, tudo desapareceu. E quando nós chegamos, esta seria a nossa casa. Eu quase chorei. E Patrícia também estava chorando grávida, de verdade. Estava grávida, pronto para dar parto em Denise. Então, foi um momento difícil. Podemos dar risada agora, mas naquele momento estávamos realmente. O Senhor falou comigo naquele momento, Patrícia, louva-me. Tudo bem, Senhor. Estava sentado no chão com uma pau de pintar as paredes, sentada, barriga desce, cantando glória ao Senhor, E naquele momento entrou uma senhora da rua do lado e ela falou: meu proprietário quer que você fosse lá para ver uma casa dele. E eu pensava, não dá para... Foi no mesmo quarteirão? Sim, o mesmo quarteirão. E essa senhora que veio era missionária também? Era também. E ela falou sobre esta possibilidade. Então, nós fomos lá e ele construiu uma casa bonito. Tudo. Com toda a equipe lá dentro. Tudo. Equipe, não. Os móveis. Sim. Todos os móveis. E foi tão bonito, carpetado, com tijolo, né? Sim. O piso, tão sim. Bonito. Azulejo. E com 4 dormitórios, com banheiros, com cozinha, tudo montado. Eu entrei lá, a Patrícia também, e olhávamos lá. Quem é Patrícia? Eu pensava, vamos sair daqui, porque nós não podemos pagar por isso. Vai ser muito caro, hein? Nem olhar. Então, mas olhamos e sabíamos que a missão nos deu uma quantia de dinheiro para alugar casa. Era $400. 375. É verdade. Desculpa, mas tem razão nessa história. 400 menos 25. Sim. Estávamos ouvindo a palavra do proprietário que morava na casa ao lado. Ele construiu a casa para sua mãe. Então, ele cuidou muito bem, ele tomou muito cuidado nesta casa. Mas, de repente, ela morreu e ele ficou com casa, mas decidiu de alugar. E a preferência dele era para um missionário. Então, estávamos ouvindo a palavra dele. E, enfim, ele falou, e eu quero pedir $400. Não, peraí. $375. Ele falou, não acreditava, mas... Eu fiquei impressionante que Deus estava nos providenciando alguma coisa boa para a gente. Amém. Então, entramos em nossa primeira casa lá, tão bonita, tão preparado.
E Deus Amém. provou a si mesmo Sim. Amém. para nós. Amém. E Aleluia. Ele sempre está providenciando as coisas para os missionários. Ok? E agora a gente tem que também depender, quando você muda de país, de achar médicos, de achar ajuda com os hospitais e tudo. Então, lá eu estava pronto para dar parto nessa filha e entrei num escritório de um médico. E estava cheio de gente lá. Eu pensava, Senhor, como eu vou fazer isso? Vou aguardar o dia inteiro? Talvez gente está doente aqui, sabe, americano. Talvez gente está aqui doente. Talvez eu não fiz isso, mas eu quis fazer isso. Então eu comecei a chorar. Assim, oh Senhor, como eu vou aguentar essa? Quando o homem abriu a porta e me chamou, Patrícia, vem. Entrei no escritório dele, não sabendo por que ele me chamou desse jeito. Foi primeiro chamado. Sim, então eu não sei porquê, mas Deus, ele me chamou e eu sentei e ele falou, abriu a boca e falou em inglês em vez de espanhol. I'm Dr. Alberto Cabezas, eu vou cuidar de ti e sua filha. E eu chorei de novo. E depois ele falou, eu sou cristã cheia do Espírito Santo também. Então, uma situação difícil e Deus chega para... Amém. Amém. E Deus cuidou de nossa caçula. Amém, amém. Até hoje. Até hoje. E para sempre. Vai Amém, cuidar. amém. E nós precisamos de direção na aprendizagem de idioma local. O missionário tem que aprender idioma. Lembra quando vocês chegaram aqui nos Estados Unidos? Falando idioma de português com qualquer um que era brasileiro. Ou português. Foi tão difícil entender as coisas. Eu lembro, eu levei meu filho, Daniel, lá em Porto Rico, porque ficamos 1 ano e meio lá em Porto Rico, esperando o nosso visto para entrar no Brasil. Eu levei ele para o mercado, porque ele sabia bem melhor do que eu, o espanhol. Então, eu falei, Daniel, o espaguete, o macarrão, e as coisas que nós precisamos, e ajuda-me. E eu fui lá para comprar carne, e Daniel falou com uma pessoa lá atrás do balcão. Eu fiquei, não, ele mesmo. Mas foi uma coisa impressionante. Mas Deus nos apoiou. E quando nós chegamos, 18 a 20 meses depois, no Brasil pela primeira vez, a nossa caçula, Denise, só falava espanhol. E fomos para a casa do pastor Caio Iraci, e Zita, que é empregada deles, preparou um almoço tão gostoso com batata frita e outras coisas, mas Denise gostava demais de batata frita. Mas ela não conhecia batata. Lá no Porto Rico é papa. Papa frita! Ela falou, papa frita! E Zita, eu quero papa frita! Mais e mais. Ela comeu tanto batata frita na casa do pastor Cairo, naquele dia. Mas tem que aprender tantas coisas. Idioma é uma. A cultura do país. Cultura. Vocês tinham que aprender cultura americana. E também costumes. Costumes. Ditadas. A gíria. Isso. Tem que aprender. Gíria. Tem que aprender as coisas. Eu lembro, quando nós recebemos as primeiras visitas em nosso apartamento em São Paulo, era César Augusto dos Santos e a esposa, e Elizabeth. Eles chegaram. E Patrícia perguntou, vocês querem algo para beber? E eles falaram, o que tem? E ela disse que temos Coca-Cola, temos água, temos suco de laranja. Ele pediu água. E ela perguntou de novo, você quer gelo? E ele falou, obrigado. Então, em nosso idioma, thank you significa yes. Sim, eu quero. Ela foi lá e bateu
tanto gelo lá no copo com água, e deu para ele. Ele olhou, levando susto. O que é isso? É água com gelo, mas eu disse obrigado. E aprendemos uma coisa naquele momento, que quando a gente é pedido alguma coisa e ele diz obrigado, significa não, obrigado. Não, obrigado. Mas nós dizemos não, thank you. Muitas coisas. Então tem muitas coisas assim que missionário tem que pegar e colocar na vida. Tem que saber como aprender como viver no dia a dia num país diferente. Nos leis tem que manter as leis lá. Eu lembro, tínhamos nossos passaportes e vistos. E estávamos aguardando visto permanente. Não era assim? Uhum. E uns 20 dias antes do Natal, você quer Sim. continuar? Eu fui lá na Polícia Federal com os passaportes de toda a família para ser carimbado com visto permanente. E quando eu cheguei lá, a moça lá, a senhora, disse que não está pronto por enquanto. E eu falei, peraí, vai vencer. Esta semana, vai vencer nosso visto de temporário. E ela disse, não se preocupe, volta na semana que vem e vai ficar pronto. Eu falei, Pode identificar. Né? Tudo bem. Eu voltei na semana seguinte com passaportes. E a senhora que trabalhava lá não trabalhava mais. Ninguém. Todo mudou. Toda a equipe mudou. Todo mudou. Eu apresentei passaportes, eu disse que eu estava aqui na semana passada, e a senhora me disse que volta na semana que vem para pegar o visto. Ela olhou no meu passaporte e ele falou, este é vencido. Eu falei, claro que sim. Claro que sim. Eu estava aqui semana passada. Mas não importa se você estava aqui semana passada, tinha que ser carimbado na semana passada. Então, eles carimbaram todos os passaportes. Deportado. Em 5 dias tem que deixar o país. Com 4 filhos. Imagina. Mas Deus resolveu todas as coisas. Deus resolveu. E nós gastamos uns 6 meses esperando o visto carimbado no passaporte. Tantas vezes que nós queríamos viajar de um lugar para outro, no aeroporto, a Polícia Federal sempre diz que vocês não podem sair do país. Ou você devia sair e não saiu. Vai ficar prendido. Não. Então, me dá $300 e eu deixo a gente vai. Essa maneira de trabalhar lá no Brasil, o que é isso? Eu falei para ele, não senhor, eu não vou te dar $300, $50 cada passaporte. Eu falei, não, eu não vou dar, não. Ele falou, mas você é ilegal. Eu falei, ligue para Brasília. Ele mandou uma telex naquela época e voltou uma resposta do Brasília. Não tem nada consta. Aleluia. Ele ficou triste porque ele perdeu $300. Mas eles carimbaram e deixaram a gente viajar. Amém. Então, as coisas que a gente aprende. Também tem que saber como navegar dentro do país. Agora, se alguém vai para um país pequenininho, uma cidade pequenininha, é mais fácil. Mas nós chegamos em São Paulo. Naquela época tinha mais ou menos 12 a 13 milhões de habitantes. Agora tem 27 milhões de habitantes. E como que eu aprendi de navegar as coisas lá em São Paulo? Primeiro lugar, eu fui lá na igreja, sede. Eu assisti 5 cultos por semana. 5 cultos com a minha Bíblia em português e em inglês, lado a lado. Né? Eu ganhei Bíblia de Novo Testamento dos Gideões. Graças a Deus, foi de graça.
Então eu ouvi o pastor pregando, eu achei o texto, eu li em inglês para pegar o sentido e voltei para o outro lado em português. Eu prestei atenção 5 vezes por semana e eu peguei o idioma. E eu li o jornal do dia, cada dia, de capa em capa. Só o primeiro parágrafo de cada artigo. Porque o primeiro artigo contém tudo que eles vão falar. O resto são coisas acrescentadas. Então, eu li tudo o jornal. E também eu saí de casa por táxi. Eu falei com o taxista. E eu quero visitar a biblioteca. Pode me levar? Sim, ele me levou. Mas no caminho ele disse que, eu acho que você não é brasileiro. Que percepção maravilhosa, né? De onde é você? Eu falei, você tem que adivinhar. Ele falou, você tem sotaque de Espanha. Espanha. Por que falávamos espanhol? Eu falei, não, eu não sou de Espanha. Você é de Argentina. Não, eu não sou. Colômbia? Não. Venezuela? Não. México? Não. Mas você fala com sotaque em espanhol. Eu falei, claro que sim. Porque eu falava espanhol antes de chegar aqui. Mas de onde é você? Alemanha? Não é Alemanha. Canadá? Não. De onde é você? Eu falei, os Estados Unidos. E ele falou, não é possível. Porque o norte-americano não fala bem nem espanhol, nem português. Mas eu sou americano. Então, eu falei a mesma coisa com tudo motorista de táxi. E depois eu peguei ônibus. Lá na Avenida São João. Eu fui até a fim da linha. Eu saí, eu peguei outro para voltar. Só olhando nas ruas, os nomes das ruas. Eu fiz isso pelo menos uma vez por dia. Eu fiz isso para saber como navegar as ruas. E também eu fui roubado umas vezes. Eu aprendi também como cuidar das coisas, né? Temos muitas histórias, e precisamos terminar essas histórias porque Deus precisa pregar. Mas tem mais alguma coisa. E uma senhora da igreja sede veio para mim no mês de outubro e me convidou a fazer parte da peça de Natal. Eu falei, mas eu não falo português, muito bem. Não se preocupe, eu vou te dar todas as linhas de você. Ok, eu vou tentar. Então, ela me deu o trabalho, 160 linhas diferentes. Frases. Eu decorei tudo, sem saber o que era. E fizemos a peça 5 vezes. Na terceira noite, eu consegui entender tudo. Foi uma coisa incrível. Mas esta me ajudou bastante. No mês de janeiro, depois de 3 meses lá no Brasil, eu comecei a pregar em português nas igrejas. Sem intérprete. E se eu tivesse um problema, eu falava a palavra em espanhol. E todo mundo conhecia um pouco de espanhol e eles me ajudaram. Eu aprendi por isso. Eu aprendi também dando aulas no Instituto Bíblico, onde o pastor Cairo era meu chefe. Mas ele confiou em mim. Eu entrei na sala de aula, sem conhecer tantas coisas ainda em português, mas eu falei o melhor possível. E uma vez eu estava lá,
Eu estava falando sobre o apóstolo Paulo no navio que foi destruído pelas ondas do mar e todo mundo ficou salvo. Eu estava falando sobre essa tempestade, o vento, a chuva, tal. E na maneira de expressar, eu falei que uma tempestade é perigoso. E todo mundo estava rindo demais. E chegou na porta. Pois não? Eu abri. Era Dona Aide, professora legal, de verdade. E ela falou no estilo dela. Pastor Dale, na sala de aula, tem que manter tudo em ordem, sem muito barulho. Eu falei, sim, senhora. Ela saiu, eu virei para a aula da turma e eu falei, a tempestade já chegou. Eles começaram a rir demais. Mas a gente tem muitas experiências, como ela falou. Eu gostaria só de fazer um último ponto aqui, que realmente Deus estava cuidando da gente, a família, nossos filhos também. Eu sofri um acidente quando o forno explodiu. Deus me curou. Quando um caminhão de bombeiros foi sobre o carro dele e Deus cuidou dele. É uma história grande, mas essas são histórias que... É para outra ocasião. É para outra ocasião. Mas eu quero dizer que nenhum de nossos filhos se arrepende de ser filho de missionário. Eles sempre dão graças que eles conhecem português e espanhol também. Então, Deus cuidou deles. Eles têm passado através de provas e dificuldades nas vidas deles, porque quando criança vira adulto, faz decisões, às vezes decisões que não são bons. Mas eu quero dizer que Deus está resgatando e redimindo todas essas coisas, só pela graça dele. Amém. 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 Então. A minha vez? Ok. Ai. Qual é o coração de Deus? Falando sobre todas as coisas na área de missionário, como que Deus pensa no homem e na mulher? É Ele que chama a gente. Eu ouvi minha chamada. Patrícia ouviu a chamada dela. E a chamada de Deus começa na hora que o Espírito Santo nos leva para encontrar Jesus Cristo pessoalmente. Enquanto nós recebemos Jesus, a nossa jornada começa. Eu não sei quantos anos você já tem, ou quantos anos que você já tem no Senhor. Talvez você é um novo convertido. Menos de 1 ano de idade espiritual. Ou talvez você tenha 5 anos, ou 10 anos, 15, 20, 30, 40. Em Cristo, eu estou comemorando 53 anos em Cristo. 34 anos em Cristo. 54 anos em Cristo. Mas depois de 14 anos, Deus abriu a porta para sair para o campo missionário. Mas eu quero dizer que cada um de nós somos missionários. Porque missionário é alguém chamado por Deus e enviado por Ele. E pode ser ao seu vizinho, seu companheiro do serviço. Pode ser sua própria família, os familiares, os inimigos também. Mas nem sempre pessoas fora do seu conhecimento vão amar você, né, e respeitar você e sua vida. Mas Deus está nos chamando para ir. Quando eu leio
tudo o Velho Testamento, nós lemos toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, cada ano. Nós lemos, tudo de manhã, lemos um trecho, uns capítulos, de Gênesis até Apocalipse. Um ano, nós lemos tudo. Faz muitos anos que nós fizemos isso. Eu aprendi no Velho Testamento que todos os líderes do povo Israel foram chamados por Deus no primeiro lugar. Deus chamou Abraão. Ele morava em Harã. Ele foi chamado para sair do seu próprio povo e vai para uma terra que ele ia te mostrar. E ele ia mostrar. E ele foi, em obediência, sem saber para onde. Mas ele foi. E Deus, através de muitas coisas, muitas provas e dificuldades, Ele criou do Abraão uma nação com tantas pessoas, tantos bens, riquezas, até que Isaac também seguiu nos passos do pai. E Jacó também seguiu os passos do Senhor. E todos foram chamados por Deus. E enquanto eles estavam experimentando esta vida na terra, eles foram preparados para fazer o quê? Para ser homens fiéis. E nem deles eram perfeitos. E quando eu leio, ou quando eu vejo no espelho, eu vejo um homem. E às vezes eu penso que, puxa, Deus, como que você poderia, como que tu pudeste usar um homem como essa? Eu não sei. Porque eu sou imperfeito. Mas Deus é misericordioso. E Ele milagrosamente poderia levar a gente de um buraco para a terra, seguro. E Ele fez isso para cada um de nós. Eu não posso citar quantas vezes que eu fui levantado pela mão de Deus. E você também. Então, quando nós lemos tudo o Velho Testamento, todos os patriarcas, todos os reis, os profetas, todos que foram chamados, foram preparados também e enviados para realizar a vontade de Deus. E quando nós chegamos no Novo Testamento, nosso grande exemplo é Jesus Cristo mesmo. Ele nasceu e no dia certo foi batizado nas águas. Ele foi afirmado por Deus. E ele saiu para 40 dias no deserto, sendo preparado pelo Espírito. Porque a palavra diz em Lucas capítulo 4 que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Ele não foi lá para morrer, ele foi guiado pelo Espírito. E enquanto ele estava lá, ele passou pelas tentações, as dificuldades, e Deus estava mostrando para ele tudo que a vida, em toda a vida dele, as coisas que iam acontecer. Foi uma coisa impressionante. E depois Jesus fez alguma coisa. Ele achou Pedro e André e dizia, siga-me. Eu vou te fazer pescador de homens. Ele chegou para João e Tiago e disse, siga-me. Vocês podem ser também pescadores de homens. Ele chegou para outros, 12 pessoas. Ele chamou pessoalmente e liderou a gente 3 anos e pouco, ensinando todas as coisas, um preparo. E quando Jesus foi morto e ressuscitado, 40 dias depois, ele foi levado para o céu. Mas ele deixou uma promessa. Espera para o Espírito Santo. E quando o dia de Pentecostes aconteceu, desceu o Espírito Santo, entrou naquele quarto com 120 pessoas, como um vento forte, de muito barulho.
É como João estava falando em Apocalipse, ele ouviu uma voz de muitas águas. Mas eles ouviram a voz de Deus em muito vento. E apareceu em cima de tudo foguinhos, fogo. Eles foram chamados e ensinados, e o fogo veio para os enviar. Todos nós fomos chamados, agora é ensinado, preparado, agora é a hora de ir. Pode ser para o campo missionário em outro país, pode ser no seu quarteirão, no seu apartamento, seu serviço, sua escola, até na sua própria igreja. Você pode ser missionário na sua própria igreja, saudando todo mundo que chega. Que Deus abençoe. Ai, que bom. Nós sentimos muita alegria para receber você aqui na igreja. Esse é o trabalho do missionário. O missionário não tem que sair do país para ser. Mas tem alguns de vocês que talvez irão para o campo missionário. Eu tenho certeza absoluta que esta igreja vai te ajudar com o sustento. Porque vai precisar de uma ajuda. Então, eu quero concluir com este trecho da palavra. Isaías capítulo 6. Isaías estava na presença de Deus. Olha, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto. Com 2 cobriam os pés. E com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, 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 o Senhor dos exércitos. Ele é santo. Mas que coisa! Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram. E o templo ficou cheio de fumaça. Fogo, tem fogo aí. Liga para 911. E pede para o bombeiro chegar e nos ajudar. Não foi nada disso. Essa fumaça era a unção e a glória de Deus presente naquele lugar. Então, gritei: ai de mim! Se você vê um fogo aqui na frente, fogo, com fumaça, você ia gritar ou ficar sentado: ai, é só um fogo. Só tem 2 saídas, para aqui ou para lá. Vocês vão e escolher para onde vamos. Então, o templo ficou cheio de fumaça. E eu gritei: ai de mim, estou perdido. Pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. E com ela tocou em minha boca, desculpe. E disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então eu ouvi a voz do Senhor, Ele falando, conclamando: quem enviarei? E se abre muito bem seus olhos espirituais.
Poderíamos ouvir os ouvidos. Eu falei olhos. Desculpe. Ouvidos e olhos. Ouviremos a voz do Senhor. Dizendo, quem eu enviarei? Ele está procurando pessoas prontas para realizar a vontade de Deus na face da terra. Quem? Quem irá por nós? Aqui nós temos a Trindade. Nós. Quem irá para nós? Isaías fez alguma coisa interessante. E eu respondi: eis-me aqui. Envia-me. Envia-me a mim, Senhor. E Deus respondeu: vá. E diga a este povo. E o resto é uma palavra direta de Deus para o homem. Todos que são chamados e foram chamados pelo decreto de Deus têm que ouvir esta profecia. Porque foi Ele, Deus, que nos chamou. Ele que já nos preparou e Ele que está nos enviando. A pergunta, para encerrar, é que onde, Senhor, tu queres me enviar? E talvez Ele vai dizer: eu vou te enviar na sua cidade. Eu vou te enviar num serviço. Eu vou te enviar para testemunhar de mim. Dar testemunho todo dia. Estou falando sobre mim e as bênçãos de Deus na sua própria vida. Este seria o seu campo missionário. Nós temos que dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Vamos fechar os olhos. Nosso Senhor, tão bondoso, maravilhoso, cheio de graça, misericórdia, sabedoria. Obrigado, Senhor Jesus, pelo amor que foi mostrado na vida de cada um de nós. E, Senhor, hoje nós queremos ouvir a sua voz. E já ouvimos algumas coisas hoje. Coisas que nós sabemos. Não é estranho para nós. Mas nós precisamos ouvir a voz do céu dizendo que quem? Quem? Quem irá para nós? Abre nossos ouvidos, Senhor, para ouvir. O Espírito Santo de Deus fique presente neste lugar, como sentimos muitas vezes. Todas as vezes que reunimos neste lugar, sentimos a presença de Deus e o poder do Espírito Santo. E hoje, Senhor, mais como nunca, fale conosco. Irmãos, quem irá para o Senhor? Os que têm ouvidos para ouvir, ouçam do que o Senhor está falando e responde. Eis-me aqui, Senhor. Eu posso atravessar a rua. Eu posso ir naquele loja, naquele padaria, naquele lugar
eu posso ir, sendo obediente à sua chamada na minha vida. E ajuda-me, Senhor, a ouvir claramente. E eu vou te responder. Todos que concordam com a oração, digam amém. Amém. Que Deus os abençoe. Só uma coisa que eu gostaria de compartilhar rapidinho. Ontem eu senti o Espírito Santo falar para o meu coração que tem gente aqui hoje que você percebe que Deus quer usar você um dia em outro país. É verdade. E eu quero dizer que seus pastores eram os primeiros missionários nessa área de quadrangular. E o irmão de Iraci, Osmar, foi realmente o pioneiro. e chegou depois deles. Então, mas hoje o Senhor está tratando com várias, confirmando algo do passado que talvez ele falou. Alguns dessas crianças, realmente vocês pais vão ter que abrir mão dos seus filhos para servir o Senhor talvez em outro país. E durante a adoração, muito obrigada por esse tempo de adoração, eu vi um cacho de uvas. Cacho de uva. As uvas bem cheio de suco, muito cheio, pronto para explodir. E eu estava, ok, Senhor, então o que significa? Aguardando uma explicação. E a explicação ele me deu faz 1 minuto, mais ou menos, que tem vidas aqui pronto para o Senhor exprimir. Esse suco que vai ministrar a vida de Cristo para muitas pessoas. Então, tem uvas aqui pronto para exprimir. Às vezes, esse ato de exprimir é doloroso, mas escuta, você nunca vai arrepender de ficar exprimido por Deus. Amém. Graças a Deus.